144, apostila 4, página 144. Bom dia, todo mundo, novamente. Página 144, a partir do número 4, vamos corrigir aqui e falar um pouquinho sobre as rebeliões separatistas. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, que a gente já falou sobre isso, é que as rebeliões nativistas, elas não tinham caráter emancipatório, ou seja, não tinha essa preocupação em separar-se da metrópole, não tinha esse caráter de emancipação. Já as rebeliões separatistas, como o próprio nome sugere, elas têm esse caráter aí emancipatório, esse caráter de separação entre uma região e a metrópole. O que o vestibular adora cobrar? Se já estava formado esse sentimento de nação, de pertencimento. Não, gente. Tanto que a gente vai ver que as rebeliões, né, as revoltas, as insurreições, elas vão visar uma separação do seu território e a metrópole. Não tinha uma ideia de integração nacional, um sentimento de pertencimento à nação, um sentimento de identidade brasileira. A Inconfidência Mineira, ela queria separar a região de Minas Gerais, talvez juntar ali com o Rio de Janeiro e com o Espírito Santo. Só, não tinha ideia de criar uma unidade territorial. Isso é uma falha que a gente pensa que já desde a Inconfidência Mineira essa separação seria para uma integração territorial. Não foi assim. Foi esse sentimento de pertencimento, ele vai sendo construído ao longo do tempo, né? E ainda assim a gente tem dificuldade de integração de regiões. Como o Brasil é um país muito grande, é um país muito plural, é difícil falar de uma integração total, de uma identidade total aqui no Brasil. E aí, outra coisa que a gente precisa ficar atento e que vestibular já caiu sobre isso, e é um pega, não passa de um pega, é falar que a Inconfidência Mineira foi influenciada pela Revolução Francesa. É falso. Gente, tanto a Revolução Francesa quanto a Inconfidência Mineira, elas vão acontecer aqui em 1789. Só que a Inconfidência Mineira, ela já vai ser desfeita, né? Já vai ser desmanchada no começo de 1789. Já a Revolução Francesa é só em julho, né? Então não dava tempo, né? Nem tinha acontecido ainda a Revolução Francesa para ela influenciar a Inconfidência Mineira. O que influencia? As ideias iluministas, né? O pensamento lá iluminista, os pensadores iluministas, eles influenciam esse movimento de confidências, insurreições aqui na América, lá na América do Norte também. Então, o que é correto a gente falar é justamente sobre essa influência das ideias iluministas, separação de poderes, a crítica ao antigo regime, entende? Então, a Inconfidência Mineira, ela foi influenciada principalmente pelas ideias iluministas e pela Revolução Americana, né, que vai resultar no processo de independência dos Estados Unidos. Então, essa ideia aí de criar uma república, de se separar, vai ganhar força com a independência dos Estados Unidos em 1776. Então, a Inconfidência Mineira acaba sendo muito influenciada pelo que tinha acontecido lá nos Estados Unidos. Tá bom? E aí, depois a gente vai falar das outras, da Conjuração Baiana e da Insurreição Pernambucana, mas vamos focar aqui na Inconfidência Mineira, que são as questões 4 e 5. Aí depois a gente vai para a Conjuração e para a Insurreição, que foram influenciadas pela Revolução Francesa, aí sim, né, influenciadas pela Revolução Francesa e pela Revolução Haitiana. Principalmente a Conjuração Baiana foi extremamente influenciada pela Revolução Haitiana, que tinha acontecido lá no Haiti, né, o processo de independência do Haiti, com um movimento dominado e conduzido pelos escravos. Então, influenciou muito a Conjuração Baiana, que tinha esse caráter mais popular. Já a Inconfidência Mineira, mais elitista, um caráter elitista. Vestibular adora comparar a Conjuração Baiana e Inconfidência Mineira, tá bom? Adora colocar os pontos em comum e as diferenças entre esses dois movimentos. Então, vamos aqui para a Inconfidência Mineira. Aqui tem um mapinha, né, as revoluções que aconteceram. Inconfidência Mineira aqui em 789, Conjuração Baiana em 798, e aqui a Revolução Pernambucana, 1817, bem próxima da nossa independência, né, bem próxima aí do Brasil se tornar independente. Vamos falar aqui da Inconfidência Mineira. A Confidência Mineira, gente, ela não
chegou a se concretizar como um movimento, né? Não houve, assim, uma emancipação que depois foi desfeita pela coroa, não. Né? Ela teve planos, mas não foram planos executados. Antes mesmo da execução dos planos, houve, né, a traição aí, houve essa conspiração que acabou fazendo com que não se concretizasse os planos dos Inconfidentes. Mas o que foi a principal causa ali? A gente tem a questão da corrupção e os abusos fiscais. Gente, principalmente a questão dos abusos fiscais. Portugal já sabia que o ouro ia esgotar, né? Uma hora ou outra esse recurso ia esgotar. O que ele precisava? Extrair o máximo de lucro possível dessa extração mineral. Então, o máximo que ele conseguisse de impostos era vantagem para Portugal. E aí Portugal institui a finta, né, que era uma meta anual que as cidades, as vilas tinham que bater, de uma quantidade X de ouro que elas tinham que extrair, pagar imposto sobre isso, e obviamente muitas cidades não conseguiam ter essa meta. E aí já tinha um burburinho, né, um boato, já circulava aí uma conversa de que, em um dado momento, Portugal ia estipular o que a gente chama de derrama, que era um imposto muito abusivo, que seria o confisco de bens, independente de você ser minerador ou não, né, se você morar na cidade que não atingiu a finta, o confisco de bens para que Portugal não ficasse no prejuízo. Né? Então, só a fofoca de que isso acontecer, né, só essa preocupação já começou a movimentar a galera para não deixar com que esses abusos acontecessem. E, além disso, a questão da proibição das manufaturas, né? A Dona Maria, que na época já estava ficando meio louca, a Dona Maria a louca, nessa época ela não era tão doida assim, ela não estava afastada, né, que depois ela vai ser afastada, quem vai governar é o Dom João VI, filho dela. E aí ela baixa um alvará proibindo as manufaturas no Brasil. E aí a galera falou, não, mas isso não pode, ué, a gente tem que ter nossas manufaturas. E aí, então, as principais causas aí desse levante, dessa inconfidência, foi justamente, então, os abusos fiscais e o alvará de 1785. Quais eram os planos desses inconfidentes, né? O que essa galera queria? Primeiro, gente, a fundação de uma república independente nas Minas. Então, aqui a gente já tem dois planos num só. Primeiro, se tornar independente de Portugal e criar uma república. Então, a ideia aí dos Estados Unidos acaba influenciando muito essa elite, né, que encabeçou o movimento da Inconfidência Mineira. Mas eles não falam, como a gente já falou, de uma integração nacional. Eles falam de uma independência da região das Minas e uma constituição nos moldes dos Estados Unidos. O que é a constituição no molde dos Estados Unidos? É uma liberdade elitista. Você vai ter livre comércio, você vai ter livre circulação, você vai ter criação de universidades, mas para quem? Para a elite. Tanto que eles pregavam o voto censitário, ou seja, pela renda, e não era a pauta o fim da escravidão. Por mais que tivesse uma pequena parcela ali que defendia o fim da escravidão, né, a abolição da escravatura, a grande maioria dos líderes da Inconfidência Mineira não era pauta, então não estava aí proposto essa questão social. Eram medidas de mudanças econômicas e políticas, não eram mudanças sociais, não era nada que alterasse essa questão social. E aí o desfecho, né, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas só relembrando, antes que essa conspiração fosse executada, ela foi delatada por Joaquim Silvério dos Reis e os principais envolvidos foram presos e Tiradentes executados. Então, o mais fofoqueiro aí, né, conhecido na história, é o Joaquim Silvério. Mas outras delações aconteceram, principalmente de mulheres dos líderes, né, que ficaram preocupadas aí de seus maridos serem presos, seus maridos serem executados, e aí elas chegaram lá e falaram, olha, se você livrar a cara do meu marido, se você perdoar ele, eu te conto o que está rolando. E aí, essas delações aconteceram e o movimento foi desfeito e o Tiradentes, que era o mais popular, né, ele era alferes, que era um cargo muito baixo dentro desse esquema militar, é como se hoje fosse um segundo tenente, uma ordem muito baixa, ele acabou sendo executado para servir de exemplo para as outras pessoas. Já os líderes que eram mais abastados acabaram sendo presos e depois de um tempo foram liberados.
beleza? Então, a gente já fez aqui um resumão do que foi a Inconfidência Mineira. A gente vai falar sobre as questões 4 e 5, que vai tratar especificamente da figura do Tiradentes, né, que vem aí dessa construção de um mito, a construção de um herói nacional para a integração do Brasil. Calma aí, gente. Ai, Deus. Vamos lá. Número 4. Na história brasileira, a representação de Tiradentes, um dos protagonistas da Inconfidência Mineira, exemplifica um processo de transformação de alguns de seus personagens em heróis nacionais. Apresente duas propostas políticas da Inconfidência Mineira e justifique a transformação de Tiradentes em herói nacional, com a implantação da República no Brasil. Gente, essa questão, ela é muito interessante e muito, assim, muito contextualizada. A gente vai aí pegar não só as partes políticas da Inconfidência Mineira, mas também essa questão da construção de um mito, a construção de um herói. E aí é interessante a gente conhecer mais da história do Brasil, mais lá para frente, quando a gente for falar da República, se vocês forem falar da República, com os outros professores, vocês vão lembrar dessa questão do Tiradentes. É o seguinte, ele pede primeiro duas propostas. Duas propostas, gente. A independência de Minas Gerais, né, a gente já tinha falado sobre isso, e a consolidação de um regime republicano. Pode colocar as duas. Pode colocar livre comércio, né, eles pregavam aí o livre comércio, pregavam a outra proposta é a criação de uma universidade em Vila Rica, essa questão de liberdades elitistas, sempre lembrar disso, que é uma liberdade elitista, que não vai atingir a massa, que não vai atingir os escravos, que não vai mexer na questão social, muito mais ligado a uma independência local, ou seja, independência das minas, e um regime republicano que beneficiaria a elite. E aí ele pede para justificar, né, a transformação de Tiradentes em herói nacional com a implantação da República. Gente, a gente precisa pensar o seguinte, a ideia é legitimar esse governo militar, é legitimar, a gente tem lá a República da Espada, né, inicialmente, e aí os caras falam o seguinte, procura aí o que a gente pode fazer para dar uma levantada na moral. Aí fala, teve um cara aqui, um tal de Tiradentes, ele era alferes tipo esse patente mais baixa aí, mas o bicho foi, assim, ele lutou pela independência das Minas Gerais e, de repente, ele foi esquartejado, foi uma loucura. Não, então é ele, pode escolher ele aí. E aí, para legitimar, né, esse governo militar, o que a gente faz? A gente evoca um passado glorioso, a gente evoca aí a luta de algumas pessoas pela independência, então essas pessoas já lutavam por um Brasil, né, a criação. A história, gente, ela é feita dessa maneira, quando ela é contada de cima, ela tem esse viés aí de criar uma narrativa, e a criação de narrativas é muito perigoso, porque aí você cria heróis, você desfaz personagens, enfim, então é muito importante a gente ter um olhar muito crítico sobre a história, para que as pessoas que estão contando lá, estão lá em cima, estipulando o que é história e o que não é, não tenham essa autoridade de determinar quais são os papéis que cada um ocupa. Então, é importante a gente sempre recontar a história, a gente sempre olhar outras possibilidades, enxergar outros vieses, não assim, a mídia, gente, hoje a gente tem a mídia, né? A mídia constrói o que ela quer construir. E você, mas não sei o quê, a gente pensa que a gente está aqui, né? Não faz parte, teoricamente, de uma elite intelectual que estuda em escola particular, que tem consciência, que tem acesso a outros meios de informação, mas você imagina uma pessoa, uma família que tem pouquíssimo conhecimento, pouquíssimo oportunidade de acesso à informação, que chega para ela acredita, gente. Então, hoje a gente usa muito esse termo, as fake news, né? Elas vão construindo histórias que você fica assim, você que tem um pouco de senso crítico, você fala, não é possível que alguém acredita nisso, mas acredita. Por quê? Porque isso é construção de narrativa. E foi o que foi feito aqui com o Tiradentes, né? Foi construído aí uma narrativa em torno dele,
para legitimar esse governo, criou esse herói nacional, né, pegou a imagem do Tiradentes e cria aí o Tiradentes como um grande libertário, um grande líder de um movimento, mas só que a gente acabou de falar que era um movimento extremamente elitista, um movimento que não pensava em mudanças sociais, que não mudava em questão da escravidão, então sempre pensar aí nessas possibilidades de criação de narrativas, ok? Construam aí a resposta de vocês de uma forma bem crítica e se precisar de ajuda pode digitar no bate-papo, me chamar aqui. A 5, ela vai falar também dessa questão do Tiradentes, e é assim, muito, peraí. É muito recente. É uma questão da Unesp de 2019. Então, assim, é muito recente. Gente, e a apostila 4 do 9º ano, ela me surpreendeu demais. Ela já veio atualizada com a eleição do Bolsonaro, com o movimento dos Black Lives Matter. Então, assim, a apostila da Bernoulli, ela é perfeita. Vamos lá, número 5. Tem aqui, né, essa tela pintada aqui do Tiradentes esquartejado, aqui um pedaço da perna do bicho, um pedaço aqui do dorso dele, e aqui a cabeça dele com a barba loira, as feições muito próximas de Jesus, e aqui o crucifixo, né, bem do lado dele. E aí ele pergunta o seguinte, letra A, indique o momento histórico em que a tela foi pintada e cite uma dificuldade política, social ou econômica vivida naquele momento. E a letra B pede para identificar, através da análise da imagem, um elemento visual que acentue seu caráter dramático e um elemento visual que enfatize a caracterização de Tiradentes como Marte. Gente, primeira coisa aqui, identificar o momento histórico. Essa é um pouco mais difícil, né, porque o que eu sempre falo, o vestibular, ele subentende que o aluno do 3º ano, ele já viu todo o conteúdo. Então, você já teria visto essa parte lá da Proclamação da República, dessa questão da dificuldade para legitimar esse governo republicano. Então, o que acontece? Essa tela foi pintada nesse contexto de proclamação da República. E o que era a dificuldade que esses republicanos tinham? De legitimar esse governo. A gente ainda tinha um grupo muito conservador que buscava resgatar a monarquia, que buscava resgatar a consolidação da monarquia. Então, o que a gente tem? A gente tem, de um lado, os republicanos tentando legitimar esse governo, do outro, a gente tem um grupo extremamente conservador querendo a volta da monarquia. Então, a dificuldade, né, cite uma dificuldade política, social e econômica vivida naquele momento. A dificuldade, justamente, a dificuldade política de legitimar esse governo através do confronto com esses grupos conservadores. Então, o que os republicanos tiveram que fazer? Reconstruir a história do Brasil, recontar a história do Brasil e buscar heróis nacionais, buscar criar aí heróis nacionais que legitimassem toda essa luta, que legitimasse essa república como sendo uma realização de um sonho, como sendo a questão desse ideal de liberdade republicano, igual aconteceu lá nos Estados Unidos, né, a terra da liberdade. Então, é colocar esse contexto de quando há a proclamação da República e esse embate aí com os grupos que queriam a volta da monarquia. Então, o que os militares fazem? Buscam recontar a história do Brasil a partir desse olhar de que havia aí heróis nacionais que mereciam esse destaque, que mereciam essa honra de serem aí colocados como guardiões da liberdade, como representantes dessa liberdade que a República traria. Ok? E a letra B, de Bosque, fala o seguinte, para identificar, né, um caráter dramático, um elemento visual que acentua o caráter dramático. Gente, o que é mais dramático que ter um pedaço de uma perna de um lado e um pedaço aqui da caixa torácica do outro? Então, quando essa tela mostra o corpo esquartejado do Tiradentes, olha que elemento visual que fornece esse olhar dramático sobre a cena, né? Então, vocês podem colocar aí o corpo esquartejado. A gente
tem a perna, a gente tem o pé, a gente tem o braço, a gente tem a cabeça, um separado do outro, né, que ele tinha sido esquartejado. Então, o elemento visual justamente retratando o esquartejamento do Tiradentes. E aí ele pede um elemento visual que enfatize a caracterização de Tiradentes como Marte. Gente, o que tem aqui do lado da cabeça do bicho? Um crucifixo. Como que a feição dele se assemelha? A feição do que o cristianismo ocidental retrata como sendo Jesus Cristo, né? Claro que isso é uma representação ocidental, é óbvio, claro e evidente que Jesus, né, não, se seguir a lógica histórica, ele não tinha como ser branco, os olhos azuis, barba loira, isso aí não era característica lá da região que ele nasceu. E aí, eles pegam essa representação desse Jesus aí, com essas feições, e o Tiradentes está aí com essas feições próximas ao que era Jesus, e ao lado dele um crucifixo, colocando essa ideia de Marte, uma pessoa que morreu pelos seus ideais, né, que sofreu, assim como Jesus foi crucificado e ficou calado diante dessas injustiças que os homens cometeram, assim foi com Tiradentes, que foi esquartejado, que foi colocado como culpado por esse movimento, que o que ele queria era a independência, o que ele queria era a liberdade. Então, constrói aí essa imagem de um mártir. Entende o quanto é forte a história, o quanto a história pode ser perigosa se usada da maneira errada, quando você constrói imagens de pessoas e você legitima isso através da mídia, principalmente no nosso caso, né? Você tem aí um bandido, um miliciano, e você constrói como sendo uma pessoa que vai contra o status quo, contra o establishment, contra a corrupção, enfim, né? Não é o que acontece. Eu estou dando um exemplo hipotético, pode ser que a mídia construiria isso, né? Não estou falando que constrói, enfim. Então, número 6, letra B, número 5, letra B, o elemento visual, o corpo esquartejado, e o outro, esse paralelo que faz aí com a imagem de Jesus Cristo. A última aqui, dessa parte da Inconfidência Mineira, página 145, número 6, uma questão da Unicamp também, então veja que os exercícios da Bernoulli são alto nível, por isso eu sempre passo. Leia o texto e interprete a seguir. Muito difícil essa questão, tá, gente? A Inconfidência Mineira, ao contrário das rebeliões anteriores na colônia, então as rebeliões nativistas, pretendia-se a conjuntura histórica ocidental e revelava a corrosão pelas novas ideias e pelas transformações econômicas e sociais das instituições vigentes na época. Olha isso, gente, ele pede para você explicar essa frase. Você não consegue explicar essa frase se você não ir lá na frente A, né? A todo momento, a nossa frente tem que se relacionar com a frente A, tem que se relacionar com a história geral. O que é conjuntura? O que está rolando? Né? O que influencia aí? O que está rolando, né, como conjuntura? O que a rebelião, né? O que a Inconfidência Mineira ela se difere das outras rebeliões até então, que tinham acontecido até então? Porque ela justamente vai pegar essa conjuntura internacional e adaptar para as demandas da colônia, né? Obviamente que ela adaptou as ideias para a realidade em que eles estavam inseridos, que era o quê? Uma sociedade escravista. Isso é muito importante ficar claro. Eles pegam ali os ideais iluministas, a Revolução Industrial, a Revolução Americana, e adapta essa realidade para a sociedade aqui no contexto, que é o quê? Uma sociedade escravista. Então, vocês podem colocar a influência, por exemplo, da Revolução Industrial. Né? A Revolução Industrial coloca em xeque, lá em 1760, coloca em xeque o parlamentarismo, começa a questionar o parlamentarismo, e a gente tem um momento aí da Inglaterra se revirando totalmente, e é o que eles pretendiam aqui, esse livre comércio, esse fim do exclusivismo comercial, o fim do alvará de proibição das manufaturas. Então, aí, essa influência da Revolução Industrial que tinha acontecido na Inglaterra em 1760. Outra coisa que vocês podem pegar, as ideias iluministas, essa ideia de separação dos poderes, essa ideia de uma liberdade individual, né, o direito individual do homem, e a separação do poder da igreja com o poder político. Então, essas ideias aí muito mais voltadas para a liberdade e a independência americana, né, que foi a principal fonte da qual os inconfidentes mineiros beberam, foi a independência americana em
em 1766. Então, eles queriam aí essa independência das Minas Gerais, uma república livre, né, das amarras portuguesas, a criação de universidades. Então, é uma conjuntura mundial que influencia esse movimento. Ele é muito mais amplo do que foi qualquer outra revolta até então que tinha acontecido na colônia, certo? Então, falar sobre essa dinâmica mundial aí que acaba influenciando os Inconfidentes, né? Eles tinham planos muito grandiosos dentro da sua realidade. Não tinham aí caráter popular, era um caráter elitista. Ok? Construam essas respostas, principalmente a 5 e a 6, gente, para aprender a escrever direitinho, para ter argumento, para treinar a questão de construção de frases e períodos, porque às vezes a gente sabe falar a resposta, mas quando a gente vai colocar no papel, a gente tem muita dificuldade. Então, o momento de fazer prova é justamente para isso, fazer tarefa é justamente para isso, para você ver qual que é a sua dificuldade, se tem dificuldade gramatical, se tem dificuldade de construção textual, ou se realmente não sabe a matéria, né? Tem que identificar o que é a sua dificuldade. Aí a gente encerra a Inconfidência e vai para a Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana, gente, ela está ali na página 147, as tarefolas. Deixa eu digitar aqui. Página 147. Vai pedir aqui. Explique como a independência dos Estados Unidos influenciou a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Gente, a gente acabou de falar sobre isso, né? Mas eu vou deixar aqui, que é justamente essa ideia de liberdade. A liberdade, né, os Estados Unidos conseguem se livrar ali da Inglaterra, se torna independente, se torna livre daqueles abusos, né? A Inglaterra queria aí cobrar impostos altíssimos, a lei do chá, a lei do selo. Então, os Estados Unidos passa a reivindicar essa separação e se torna uma terra livre. Então, a ideia de liberdade é a principal, né? A principal influência aqui da independência dos Estados Unidos é criar esse local de liberdade, sempre pensando nessa local, né? Não ainda uma unidade territorial, certo? E a 8, que aí eu já vou aproveitar para explicar no slide respondendo a 8, no Brasil, em finais do século XVIII, o descontentamento com o poder metropolitano deu origem a rebeliões que questionavam o domínio político português. Dentre essas rebeliões, destacam-se a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Aviso ao povo baiense: ó vós, povo, que nascestes para ser livre e para gozar dos bons efeitos da liberdade. Ó vós, povos que viveis flagelados com o pleno poder do indigno coroado, esse mesmo rei que vós criastes. Esse mesmo rei tirano é quem se firma no trono para vos vexar, para vos roubar e para vos maltratar. Homens, o tempo é chegado para a vossa ressurreição. Sim, para vós ressuscitardes do abismo da escravidão. Para levantardes a sagrada bandeira da liberdade. As nações do mundo todas têm os seus olhos fixos na França. A liberdade é agradável para todos. O dia da nossa revolução, da nossa liberdade e da nossa felicidade está para chegar. Animai-vos que sereis felizes. Gente, essa é a minha mensagem para vocês hoje. Vamos encerrar, tô brincando. Mas enfim, animai-vos que sereis felizes. Aponte duas diferenças entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Cite também 2 movimentos políticos ou filosóficos que influenciaram essas insurreições. Ok? Então, principais diferenças. Primeiro, a Inconfidência Mineira, ela era elitista. Ela tinha um caráter elitista. Já a Conjuração Baiana, ela tinha um caráter popular. Essa é a principal diferença. Caráter elitista, caráter popular. Apoio das elites mineiras, apoio principalmente dos alfaiates. Por isso ela é chamada também de Revolução dos Alfaiates, Conjuração dos Alfaiates, porque tinha um apoio da classe popular. Outra diferença em relação à escravidão.
A Conjuração Baiana, como ela foi muito influenciada pela Revolução Haitiana, ela defendia essa abolição da escravatura. Já em Confidência Mineira, ela não defendia a abolição da escravatura. Então, questões de classe, né? Questão de classe aí envolvendo essa parte social, enquanto uma era abolicionista, a outra não. Aí ele pede dois movimentos que influenciaram. A gente acabou de falar, gente, a independência dos Estados Unidos e o iluminismo, principalmente. Já no caso da Conjuração Baiana, a gente ainda tem a Revolução Francesa e a Revolução Haitiana. Mas se pedir em comum, né, o que influenciou as duas, independência dos Estados Unidos e iluminismo. Certo? E para a gente fechar, que por último, só comentar a Revolução Pernambucana. A Revolução Pernambucana, gente, ela acontece em outro contexto, né? Que a gente já está no século XIX, 1817. As principais causas. Essa aqui a gente vai falar quando eu estiver falando da vinda da família real, que é na próxima aula. A gente já gravei a aula. Quando o Dom João chegou no Brasil, Dom João VI, ele ficou chocado. Nossa, mas que trem feio, que cidade feia, eco. E aí começou a fazer uma série de mudanças. E veio cafés, teatros, museu. Enfim, criou aí um Rio de Janeiro muito mais próximo do que ele entendia como uma cidade que receberia a corte. Um custo. Quem pagou? O povo. Que povo? Todo mundo. Rateou o custo. E aí a galera lá de Pernambuco falou assim, mas tá louco, né? Esse rei tá louco de fazer a gente pagar um negócio que a gente não está usufruindo. E ele falou, olha a desigualdade regional que a gente vive, né? A gente está aqui, excluída aqui no Pernambuco, enquanto os bichos estão lá no Rio de Janeiro, que virou capital, e a gente está aqui sem investimento, sem infraestrutura, sem nada. Não, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, as causas eram justamente essa questão dos impostos para custear a vinda da família real e a desigualdade regional. O que eles fizeram? O deles aqui já é ações, tá vendo? Que não é planos, são ações, porque se concretizou. Proclamaram uma república independente no Nordeste, que garantia as liberdades individuais, mas não abolia a escravidão. Então, eles conseguiram proclamar uma independência, né, uma república, mas, como era um movimento que tinha uma série de senhores de engenho, o que esse povo precisava, gente? De escravos. Pessoal, não vamos mexer nessa questão social, não. A gente vai se tornar independente de Portugal, mas mantém do jeito que está. Só que pouco tempo depois, gente, isso aí obviamente não se consolidou, Portugal tinha uma resistência muito mais forte, né? A gente teve aí várias prisões e execuções das lideranças do movimento. Mesmo sendo da elite, mesmo sendo senhores de engenho, o Dom João falou, não, vai ficar muito feio, né, gente? Os bichos estão aqui, proclamaram uma república e vai ficar por isso mesmo? Não, tem que matar esses caras, né? E aí tiveram várias execuções. E a Alagoas se torna ali independente, se emancipa de Pernambuco. Ok? Então a gente fecha as rebeliões separatistas, as principais são essas três, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana. E na próxima aula a gente fala da vinda, né, na carreira que os portugueses vieram aqui para o Brasil, o que eles fizeram aqui no Brasil de diferente, e fecha falando sobre o processo de independência. Né? Teve lá o dia do fico, se é pelo bem geral, da felicidade do povo, diga ao povo que eu fico, né? Essa palhaçada aí que o Dom Pedro fez, e a proclamação da República. Ok? Da República não, gente, da Independência. Vamos dizer, eu tô lá na República. Então, beijo, não vou despedir, porque agora a gente se vê de novo no Live, e qualquer coisa pode me chamar. Beijo, gente, até agorinha.